Boa noite, povo de Deus. Muito bom trabalho do Senhor. Me ajude, irmão. Deus abençoe. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, tenho 21 anos, faço parte da comunidade católica Pleroma. Nós temos por carisma adoração ao Espírito Santo e por onde passar levar o povo de Deus a uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, amém? Meus queridos, quem aqui é filho de Nossa Senhora, levanta a mão. Que bom, porque hoje Nossa Senhora, nossa querida e boa mãe, ela vai nos ensinar a fazer em tudo a vontade de Deus. Meu querido, já convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. João 2, de 1 ao 12. Se prepara, meu irmão, porque Deus tem uma mensagem poderosa hoje para nós nessa noite. João 2, de 1 a 12. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. Levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse os serventes, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois o menos. É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Beija a palavra de Deus e aplauda que é viva. Meus queridos, nós estamos diante de uma passagem que vai dizer que estava acontecendo um casamento. E nesse casamento foi convidado Jesus e a Virgem Santíssima e os discípulos do Senhor. Os casamentos, ou melhor, as festas de casamento daquela época demoravam 7 dias. Imagina. Ainda bem que nós não é judeu, né? Porque haja dinheiro, haja coisa, né? Tudo caro hoje em dia. Mas naqueles tempos a festa
de costume judaico era 7 dias. E naquele casamento, naquela festa, estava para acontecer uma grande tragédia. O vinho acabou. Ei, meus queridos, se atenta a um detalhe: o vinho não ia acabar, o vinho já tinha acabado, porque a Virgem Maria disse: eles já não têm vinho, o vinho já era, tinha acabado, já não tinha mais o que fazer. Mas a Virgem Maria, a boa e serva, a humilde serva do Senhor, ela percebeu a falta do vinho. Certamente ela viu a preocupação dos noivos e, como boa mãe que é, procurou imediatamente uma solução para resolver esse problema. É verdade ou não é? A mãe da gente, quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, ela imediatamente tenta arrumar uma solução para que o problema não aumente, para que não venha um problema maior. E assim foi a Virgem Maria, porque ela bem sabia que se o vinho acabasse, aquele casamento seria um fracasso. Naquele tempo, eles prezavam muito a acolhida. Então, se você não pudesse acolher bem os convidados, a reputação da sua família seria destruída. Então, quando aquele vinho acabasse, se aquele vinho acabasse, aquele casal seria humilhado, seria zombado, seria marcado aquele casamento para a história, mas não de um jeito bom, de um jeito ruim. A Virgem Maria, sabendo disso, ela correu imediatamente para aquele que pode mudar todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a Virgem Maria, aqui eu já quero te dizer, ela olhou para a preocupação daqueles noivos, ela, sabendo da situação, do que podia acontecer com eles, se o vinho acabasse, eu quero dizer para você que ela, assim como olhou, ajudou e intercedeu a Jesus por aqueles noivos, ela também intercede pela minha e pela sua vida, pelo nosso impossível. E quando Maria pede, o Filho atende, o Filho realiza. Confie na intercessão de Nossa Senhora, confie na intercessão de mamãe. Detalhe, naquela festa ninguém conhecia Jesus. Para eles, Jesus era um homem comum, porque ele ainda não havia realizado o seu milagre, ele ainda não havia manifestado a sua glória, ele ainda não havia manifestado o seu poder. Mas havia alguém naquela festa, a Santíssima Virgem Maria, que sabia que Jesus não era comum, que ele era mais do que um homem, ele era Deus e ele podia mudar todas as coisas. Então ela vai e intercede por eles e diz: filho, eles já não têm mais vinho. E o interessante é que Jesus olha para sua mãe e diz assim: mulher, isso compete a nós? Aqui só um detalhe: Jesus não está menosprezando, desprezando, diminuindo a Virgem Maria, chamando de mulher. Jesus a chamou de mulher para fazer referência a Gênesis, aquela mulher que pisa na cabeça de Satanás, a mesma mulher de Apocalipse que apareceu no céu vestida de sol. É para que a gente entenda que a Virgem Maria é esta mulher, do Gênesis ao Apocalipse. E aí, meus queridos, Jesus disse para ela: isso compete a nós. Por quê? Porque eles eram convidados da festa, eles não estavam organizando a festa, então isso não competia a eles,
não cabia a eles fazer algo. Mas como a situação era impossível, ela teve que apelar. E veja, a partir desse momento que Jesus disse para a Virgem Maria, Jesus disse para a Virgem Maria: isso não compete a nós, a minha hora ainda não chegou. A partir desse momento, a Virgem Maria, ela dá um ato de fé. Ela faz um ato de fé. Jesus não falou para ela: mãe, eu vou fazer um milagre. Jesus não disse a ela: mãe, eu vou realizar. Não, pelo contrário, ele disse: a minha hora ainda não chegou. Tinha tudo para Jesus não fazer o milagre naquele dia, mas ainda assim, qual que é o ato de fé que a Virgem Maria fez? Mesmo não tendo certeza que o seu filho iria fazer, pela fé, ela acreditou: ele vai fazer alguma coisa. Então ela olha para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Se você quer ser feliz, meu irmão, não é do seu jeito que você vai ser, é do jeito de Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Obediência ao Senhor, fidelidade ao Senhor. E eu imagino então que aqueles serventes, eles vão atrás de Jesus e diz: a sua mãe nos mandou aqui. E aí então ele diz: enchei as talhas de água. Eles encheram. E aí Jesus disse: agora leva ao mestre sábio. Quando eles levaram aquela água, que já não era mais água, agora era vinho, levou para aquele homem, e ele provou daquele vinho. Ele ficou admirado e logo mandou chamar o noivo. É de costume servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já estão embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus tem o melhor vinho para mim e para a sua vida. Se você está pedindo algo para Deus nessa noite, saiba que Deus tem muito mais para você. O que você está pedindo é pouco diante daquilo que Ele tem para derramar sobre mim e sobre a sua vida, pela intercessão da Virgem Maria. Veja, meus queridos, teve que ter o ato de fé da Virgem Maria, porque ela não tinha certeza do milagre, ela só pediu, ela só intercedeu. Mas também teve que ter a ação dos serventes. Se nós queremos viver milagres, precisamos também fazer a nossa parte. Não espere cair do céu, porque não vai. Você precisa se levantar e agir. Você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Naquela festa estava convidado Jesus e a Virgem Santíssima. Na minha e na sua vida não pode faltar a presença deles. Na minha e na sua vida não pode faltar a presença de Jesus e de Maria. Confia, meu querido e minha querida, na intercessão de Nosso Senhor. São Luís Maria Grignion de Montfort, criador da obra da consagração a Nossa Senhora, ele vai dizer assim no tratado:
Deus quis usar da Virgem Maria, tanto no primeiro milagre, na ordem da graça, e ele diz isso no tratado, que Jesus usou de Maria no milagre na ordem da graça e da natureza. O milagre da ordem da graça que Jesus quis usar de Maria é quando ela visita Isabel e João Batista fica cheio do Espírito Santo. Ele quis usar de Maria para levar Jesus até Isabel e João Batista, e tanto no milagre também da ordem da natureza, que é esse das bodas de Caná, ele quis também usar da intercessão da Virgem Maria. Então, creia você ou não, acredite você ou não, diz ele, é da vontade de Deus, é do querer de Deus, que eu e você recebamos todas as graças do céu pelas mãos da Virgem Maria. Todas as graças que Deus derrama sobre a minha e a sua vida passa pelas mãos de Nossa Senhora. Eu queria que você aplaudisse a Mãe de Deus. Eu queria que você aplaudisse a Mãe de Deus. Precisamos confiar, porque assim como ela intercede pelos homens, ela intercede pela minha e sobre a sua vida. O que para você é impossível hoje, meu irmão? Qual é a sua situação? Eu não sei a maneira que você se encontra, eu não sei a maneira que você veio para cá, mas uma coisa eu sei: aqui está Jesus e está Maria Santíssima, o combo completo. Então, meu querido, peça com fé e você receberá o milagre em nome de Jesus. Você precisa, meu querido, tomar posse dessa graça. Essa palavra é para nós, é para nós. E diz a palavra que depois que Jesus realizou o milagre, todos os seus discípulos creram nele. Jesus, ele quer realizar na minha e na sua vida um grande milagre. Essas talhas de água que a palavra nos fala, ela era usada para um ritual de purificação. O que era esse ritual de purificação? Era literalmente uma imersão do corpo inteiro. Então, quando eles relavam, eu pesquisei e dizia assim, que quando eles relavam num cadáver, no corpo de alguém ou em alguma coisa, eles tinham que lavar as mãos, ou até mesmo lavar o seu corpo inteiro, para se purificar e se preparar para o rito sagrado que ia acontecer. Então veja, era uma água suja, não era uma água limpa, mas dessa água suja, foi essa água suja que Jesus fez o milagre do vinho. A minha e a sua vida, todas as vezes que pecamos, ela suja. Todas as vezes que nós falhamos, ela suja. Mas o maior milagre que Jesus quer fazer hoje na minha e na sua vida, pela intercessão da Virgem Maria, é a nossa conversão. É a nossa mudança de vida. Porque se nós não mudar, não adianta. Não adianta. É preciso mudar aqui dentro. Deus, Ele quer fazer da minha e da sua vida o melhor vinho. Fala para o seu irmão, não é qualquer vinho, é o melhor vinho. Deus tem o melhor para você. Confia nele. Ele sabe o que é melhor. A partir do momento que nós temos esse ato de fé, a nossa vida muda
completamente. Não há situação que Deus não possa mudar. Não há problema que Deus não possa resolver. Nenhum problema que eu e você passe é maior do que o Deus que nós servimos. Ele pode mudar todas as coisas. Ele pode mudar todas as coisas. Peça a Ele, clama a Ele, porque nós não cremos num Deus morto. Nós cremos num Deus que passou pela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. O mesmo Deus que realizou milagre na boda de Caná é o mesmo Deus que hoje continua realizando milagres. Ele não mudou. Então levanta a sua cabeça, pare de reclamar, pare de murmurar e comece a agradecer a Deus pelo milagre que Ele te dá todos os dias, pelas graças que Ele derrama sobre a sua vida todos os dias, porque um coração grato, ele se expande para Deus, e quanto mais a gente se expande para o Senhor, mais graças Ele derrama sobre nós. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais o seu milagre fica longe. Mas ainda que você não veja, ainda que você não perceba, mas se você estiver agradecendo a Deus, na hora que você menos esperar, aquela água transforma em vinho e você vai contemplar a glória de Deus. Amém? Aplauda Jesus. Isso é uma verdade de fé. É uma verdade de fé. Creia. É preciso fé. Nessa noite o Senhor está ressuscitando muita fé. Pessoas aqui que chegaram já sem fé, sem esperança, perderam a fé. Hoje o Senhor está ressuscitando a sua fé. Levanta, nosso Deus não está morto, Ele está vivo. E Ele é contigo. Ele é contigo. Tem uma mãe que olha para você. Ela está atenta a todos os detalhes. Talvez você tenha perdido a sua mãe da terra, mas saiba que você tem uma mãe no céu que te olha. Saiba que você tem uma mãe do céu que está atenta a tudo que você está passando. E é ela que leva o seu filho para que o milagre aconteça na sua vida. Não tenha medo de pedir à Virgem Maria, porque ela, com as suas mãos, ela purifica os nossos pedidos, ela adorna os nossos pedidos, ela deixa bonito, ela apresenta Jesus, e quando ela apresenta, o milagre acontece. Não há, diz os santos da igreja, nenhum pecador que a ela tenha recorrido que ficou sem o seu milagre. Pode demorar 1, 2, 3, 5, 10 anos, não importa, mas o milagre vai acontecer. Você vai contemplar, mas você precisa permanecer. Eu dizia para o Emiliano quando ele me chamou a pregar: o importante é nós permanecermos na presença de Deus. Muitas pessoas vêm na presença do Senhor, ora, reza, faz tudo, mas quando vê o milagre, quando não vê o milagre, desanima.
vai embora da igreja, se revolta com Deus. Não é esse tipo de pessoa que Jesus está procurando. Jesus está procurando pessoas dispostas a fazer tudo o que Ele disser. E o que é que Ele diz? Permanecer em mim. É Jesus que diz isso: permanecei em mim. Não importa, permaneça no Senhor. Não importa se é só você que reza na sua casa. Não importa se é só você que busca. Permanece. Não importa se você está desempregado. Permanece. Seja qual for o problema que você esteja passando, ou a doença que você enfrenta, Ele é poderoso para curar. E ela também é poderosa para interceder. Confia na Virgem Maria. Amém, meus irmãos? Jesus manifestou a sua graça, manifestou o seu milagre, e todos creram nele. O Emiliano dizia uma coisa muito importante aqui. Muitas pessoas, elas querem ver para crer, mas Jesus nos convida a crer para ver. O processo é diferente. Não é ver para crer, é crer para ver. Porque todas as vezes que Jesus curou, Ele curou mediante a fé daquele que estava ouvindo Ele. A única vez que Jesus realizou poucos milagres foi quando o povo desconfiou dele. E tem um santo da igreja que diz assim: Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: se você orar, mas duvidar no seu coração, não espere receber nada de Deus, porque você não vai. Quando você pedir algo a Deus, peça com fé, na certeza de que Ele vai fazer, ainda que você não veja, mas Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. A única coisa que eu e você precisamos fazer é permanecer obediente ao Senhor. Diga comigo: eu quero ser obediente a Deus, assim como a Virgem Maria. Assim como a Virgem Maria. Sabe por quê que ela diz: fazei tudo o que Ele vos disser? Antes de nos dizer, ela primeiro deu para mim e para você o exemplo. Ela fez tudo o que Deus pediu. Ela acreditou em tudo que Deus falou. Não foi isso que Isabel disse a ela? Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de se cumprir as coisas que te foram ditas. Ela primeiro deu para mim e para você o exemplo. Ela provou e viu da fidelidade do Senhor, e por isso ela fala para mim e para você hoje: obedece, porque Ele vai fazer alguma coisa. Obedece, porque Ele vai te ajudar. E como diz o profeta Isaías: acaso prometeu Deus e não cumpriu? Acaso
Ele falou e não executou. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus falou que a tua casa, que a tua família vai ser restaurada, que a sua vida vai mudar, vai acontecer. Vai acontecer. Permanece firme na vontade de Deus. E no mais, tudo Ele fará.